Sejam bem-vindos a mais uma salinha de redação. Hoje nós daremos continuidade à aula da semana passada e vai ter mais algumas surpresinhas aí, beleza? Eu vou começar aqui na apresentação. Interpretar e organizar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Desde a primeira aula nossa, eu sempre falo para vocês que vocês têm que defender o ponto de vista e ele tem que ser visto na redação inteira, menos na introdução. A introdução vocês têm que dar só um spoiler para a pessoa querer ler o restante, certo? Como demonstrar ao corretor o padrão 4? Neste padrão, o corretor vai observar se você consegue interpretar as informações que lhes foram dadas no tema e na coletânea de texto. E se consegue organizar essas informações de modo que se relacionem umas com as outras e forme seus argumentos e sua tese. A coletânea de textos deve ser seu ponto de partida para ter ideias, mas você não deve parar por aí. É preciso pensar em todo o conhecimento de mundo, que você já possui e que podem ser utilizados para construir seu texto. Quando se fala sobre informações, fatos, opiniões, não estamos falando somente sobre conteúdos aprendidos na escola ou citações de autores famosos. Se usados da maneira correta, você pode até mesmo falar sobre filmes, séries, músicas e outras coisas de que gosta, desde que consiga estabelecer uma relação clara com o tema e que não seja algo somente da sua vivência. Neste padrão, você precisa deixar claro ao corretor que você conseguiu pegar as informações que lhes foram dadas e criou sua própria tese e argumentos. A melhor forma de fazer isso é tendo dados e provas que mostrem que o que você quer defender está certo. Dúvidas até aí? Padrão 5. Selecionar e relacionar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Parte 1. Nesse padrão, o corretor tem que ver que você sabe organizar as suas ideias, não só na sua mente, mas também no papel. Apesar de ele não ver você lá no dia da prova, selecionando e relacionando seus argumentos, pode ter certeza que ao ler seu texto, ele saberá isso implicitamente. Lembram-se dessa palavra? Implícito. O que é? Subentendido. Ou... escondido, sei não. Isso. Ou escondido. Como demonstrar ao corretor o padrão 5? Para que você consiga fazer a organização das suas ideias, é interessante que você faça mapas mentais. Por isso, eu estou dando esta aula para vocês, já tem um tempo, de mapas mentais, que é mais fácil de vocês lembrarem. Mapas mentais são diagramas de ideias a partir da organização delas em teia. Ele permite tanto uma compreensão geral dessas ideias, quanto específica, assemelhando-se muito à própria maneira como realizamos nossas conexões neurais. Dúvidas? Ou não? Hein, gente? Não, tranquilo. Mas pode prosseguir. Padrão 5. Selecionar e relacionar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, parte 2. Por que usar os mapas mentais? Para que seu texto seja avaliado como uma boa nota, o corretor precisa sentir que seu texto está coeso, ou seja, todas as ideias estão se complementando. Deve existir uma relação entre a tese e os argumentos, além de coerência entre os próprios argumentos. Como organizar o mapa? No ponto central, você deve colocar o tema da redação. A partir dele, puxe linhas para cada um dos argumentos principais que você vai abordar.
Para cada um desses argumentos, você puxará novas linhas para dados, informações e fatos que usar. No final, você terá uma visão geral da sua redação, que o ajudará a construir o rascunho do seu texto e depois a versão final. Fácil até aí, né, gente? Quem tiver com o microfone ligado, desligue, por favor. Obrigada. Padrão 6. Agora, este aqui, ó. Defender um ponto de vista. Parte 1. Como demonstrar ao corretor o padrão 6? Na introdução. A introdução é onde o corretor analisará qual é o caminho que você seguiu. Para demonstrar seu ponto de vista, você deve responder a duas perguntas importantes. Qual é a minha tese? Qual é o meu ponto de vista? Você entendeu o tema, agora precisa deixar claro qual ponto de vista você defenderá. Qual é o contexto do tema? Por que o tema é importante? Mostre porque o tema está em foco. Você pode fazer isso com citações relevantes, dados estatísticos ou com informação da coletânea. Neste padrão, o corretor deseja encontrar duas coisas: uma tese, ou seja, seu ponto de vista sobre o assunto, e argumentos coerentes com sua tese. Não defender um ponto de vista é, em essência, não fazer uma dissertação argumentativa. Falhar neste padrão é zerar sua nota. Nota 0. Se vocês tiverem dúvida ou quiserem fazer comentários, vocês podem me interromper, tá bom? Aí, Vanessa, os argumentos vai estar como se fosse dentro da tese, não é isso, não? Isso. Os argumentos que você vai utilizar. Aí, Mar. Padrão 6. Defender um ponto de vista, parte 2. Olha aqui onde você vai defender seu ponto de vista. No desenvolvimento e na conclusão. No desenvolvimento, esta é a hora de você utilizar seus melhores argumentos. Muita gente perde muitos pontos na argumentação porque fica rodando sem chegar a lugar nenhum ou não consegue mostrar ideias que sejam relevantes. Na conclusão, esse é o momento de você apresentar o resumo do que foi falado e a intervenção. O que os corretores esperam de você? Esperam fechamento das ideias com coerência, proposta de intervenção. O que é essa proposta de intervenção? O que você acha que deve ser feito? O que eles não esperam? Novas ideias ou argumentação? Perguntas ou questionamentos? Lembram que eu falei disso aqui? Eles não esperam isso. Por isso que redação, todo mundo acha assim, alguns, né, que é um bicho de 7 cabeças e não é, gente. Tem que fazer e mandar para a professora corrigir. Tem 2 semanas que vocês não mandam. Padrão 7. Aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Parte 1. O que é aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema? Demonstrar que você sabe relacionar o tema da redação com outras áreas do conhecimento por meio do seu repertório sociocultural. Como demonstrar ao corretor? Eu ia falar patrão. Demonstrado ao corretor através de estratégias argumentativas. Aqui tem exemplos. Estratégias argumentativas são recursos utilizados para desenvolver os argumentos de modo a convencer ao leitor, como, por exemplo, dados estatísticos, pesquisas, citações ou opiniões de referências no assunto e alusões históricas. Semana passada, eu acho que foi o Marco ou a Franciele me perguntou, falou alguma coisa de alusão histórica. Vocês entenderam aí ou querem uma explicação? Não, entendi. Entendi sim. Marco. Eu entendi. É porque eu acho que, não sei se era eu. É o treinador da citação, né? Do indireto que eu tinha perguntado, eu acho.
Dicas para demonstrar A o gente vai até padrão falar nesse 7, slide agora. parte 2, isso. Estruturas, vou falar das dicas primeiro, depois eu vou mostrar para vocês as estruturas e frases. 1. Valem. Não use apenas os dados da coletânea de texto para embasar seus argumentos. 2. Não fique preocupado em mostrar que entende tudo sobre a estratégia argumentativa que está usando. 3. Use um conceito somente quando ele contribuir com a sua redação. Se ele ficar parecendo uma frase solta no meio do nada, pense em outros elementos que você pode usar. 4. Sempre se lembre de citar de onde você tirou os dados, citações e referências. Isso aqui, gente, zera nota, tá bom? Se vocês não citarem. Porque fica parecendo que vocês criaram aquilo. Ou então porque vocês, vi em algum lugar, assisti num filme. Não, vocês têm que saber direitinho. Agora são as estruturas e frases que demonstram ao corretor que você entendeu o padrão 7. 1. Desde o século passado, esse tema está presente na sociedade. Antigamente, era possível percebê-lo em... Aí vocês fazem a citação aqui. Citar a situação onde o tema era vivido. 2. O filósofo tal, né? Cita a seguinte frase. Citou a frase. Esta frase pode ser perfeitamente aplicada ao tema através da seguinte análise. Aí vocês vão deslanchando. 3. O clássico filme X, né? Qual o filme que vocês vão citar lá? Traz esse tema para uma discussão através do olhar de. Hoje eu postei para vocês sobre Macunaíma. Coloquei 3 vídeos e até um vídeo muito pequeno do Leandro Carnal falando que comparando a situação de Macunaíma com a situação nossa hoje no Brasil. Alguém teve a vontade de abrir e ler? Porque se vocês não estiverem abrindo os textos e lendo, gente, eu não vou ficar me desdobrando, estudando, vocês só depois fazerem a correção de atividades, não. No padrão 8, o corretor quer ver se você é capaz de organizar suas ideias para desenvolver uma linha de raciocínio que construirá o seu texto e permitirá uma leitura agradável da introdução à compreensão. Encadeamento textual. Encadeamento vem de cadeado. Encadeamento textual está ligado à fluidez do seu texto. Trata-se da correta aplicação de palavras e expressões para que o seu texto possa ter continuidade nas ideias e criando o sentido do início ao fim de sua redação. Estratégias de coesão. Se alguém quiser fazer um print, fique à vontade. Substituição de termos ou expressões por pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos. Advérbios que indicam localização e ou artigos. 2. Substituição de termos ou expressões por sinônimos, hipônimos, hiperônimos ou expressões sintéticas. 3. Substituição de substantivos, verbos, períodos ou fragmentos do texto por conectivos ou expressões que já resumem e retomem o que já foi dito. 4. Elipse ou omissão de elementos que já tenham sido citados ou que sejam facilmente identificados. Dúvidas? O Vanessa, que é foi... isso? Hipnônimo e hipernônimos. Hipônimo e hiperônimo. Hipônimos são, por exemplo, aqui, ó, na hora que eu falo com você assim, vários Tem como óculos você repetir? Travou o áudio pra mim. tal estão... Só um momentinho. Quer ver? Conta agora.
Deixa eu dar um... Aqui, ó. Quando é hiperônimo, Marco, e o restante do pessoal, hiper, vem de muitos, certo? Então, eu cito para você assim, Marco Antônio, os esportes em Araújos estão em defasagem. É um termo de sentido muito abrangente, né não? Você vai saber quais os esportes? Não. Ou não? Isso é uma palavra hiperônima. Quando ela é abrangente, ela abrange todo um contexto. Aí, se eu virar para você e falar assim, Marco, em Araújos, a natação, o futebol, o atletismo e o vôlei estão em decadência. Aí, o quê? Eu já especifiquei qual tipo de esporte. Aí é o quê? Um hipônimo, termo de sentido mais restrito. Então, hiperônimo, abrangente. Hipônimo, eu te conto quais os esportes e te peço para falar deles. Dúvidas, gente? Só se lembrar da palavra hiper. Hiper é grande. Hipo já é mais restrito. É igual macro e micro. Ela só lembrar de hipertensão. Cuidado. Você vai lembrar de hiperônimos. Vários, uma palavra que tem vários sinônimos. Hipônimos, você já conta quais as palavras que você quer. Mas eu também tenho que tomar cuidado para não abranger muito, né? Ou não? Não. Porque eles podem colocar uma frase, ou lá na proposta de redação de vocês, por exemplo, um hiperônimo lá falando da vacina em geral, de as vacinas. Mas qual vacina? Ah, tá. Qual vacina que cuida de qual coisa ali? Então, eles têm que usar muitos hipônimos lá na proposta de redação. Mas eles já usaram. Igual a do ano passado, né? Do cinema no Brasil. É um hiperônimo. Ele não fala aonde que é o cinema, não. Aonde, assim? Se é cidade. Não, eu falo assim. Ele citou o Brasil, certo? Já te ajudou. Mas se ele não tivesse citado o Brasil, aí era onde? Cinema onde? Eu pensei que já estava mais específico, tipo assim, se fosse democratização do acesso à cultura, aí seria mais abrangente, né? Isso. E aí cinema é já seria mais... Na hora. Já, isso. Aí é um hipônimo. Isso aí, Marco. 3, eu falei, substituição de substantivos, verbos, períodos ou fragmentos do texto por conectivos ou expressões que resumem e retomem o que já foi dito. Gente, vocês têm que ficar, assim, bem conectados naquele cronograma que eu passei para vocês de estudarem o que vocês precisam de português, né, das outras matérias, juntamente com a redação aqui. Porque se eu for parar para explicar, lembrar, né, verbos, períodos, fragmentos, conectivos, expressões, aqui na aula de redação, nós vamos ficar aqui até 10 horas da noite. Então, eu preciso da colaboração de vocês também. Padrão 8. Mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Como demonstrar ao corretor o padrão 8? O corretor irá perceber o padrão 8 em seu texto ao ler a sua redação e sentir que ela é uma unidade e não vários blocos separados que foram parar em uma folha de papel. Outros mecanismos linguísticos. Outros mecanismos linguísticos que devem ser usados com sua redação são conectivos, nexos orais e operadores argumentativos. Por exemplo, aqui no 1, aditivos. Aditivos é para somar, né? Relacionam pensamentos similares.
conjunção básica e sinônimos, nem, mas, também, além disso, ademais. É importante vocês saberem, tá? Se quiserem fazer um print. 2. Adversativos. Relacionam pensamentos contrastantes. Conjunção básica, mas. Sinônimos, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, e sim, só que. 3. Explicativos. Introduzem uma oração que explica ou justifica uma ordem ou opinião anterior. Conjunção básica. Por quê? Sinônimos. Já que, visto que, porquanto, pois, que é igual por quê. 4. Os conclusivos. Exprimem a consequência lógica para um fato, conjunção básica, logo. Sinônimos, portanto, destarte, pois, né, descolocado, por isso, deslocado, desculpa, por conseguinte, consequentemente, e assim. Padrão 9, parte 1. Proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Aqui está um dos padrões mais importantes, já que ele sozinho vale 200 pontos. O padrão 9 diz respeito à criação da solução para o problema apresentado na proposta de redação. Nesse padrão, o corretor espera encontrar um fechamento de texto que mostre que, além de ter um ponto de vista e saber argumentar sobre ele, você consegue falar sobre quais os caminhos para solucioná-los. Outra parte muito importante deste padrão é o respeito aos direitos humanos. O que é, de fato, respeitar os direitos humanos? Sustentar argumentos que possam ferir direitos básicos inerentes a todos os seres humanos, como a vida, liberdade de expressão, de trabalho, de exercer crenças, entre outros. Como demonstrar ao corretor o padrão 9? Fazendo uma proposta de intervenção detalhada. 1. O que é o problema? 2. Qual é a ação que deve ser tomada diante desse problema? 3. Quem é o agente e deve tomar essa ação? 4. Como? De que maneira essa ação será feita? 5. Para quê? Por que essa ação deve ser tomada? 6. Onde a ação deve agir? Padrão 9. Aí já faz um resumo. Proposta de intervenção que respeita os direitos humanos, parte 2. Resumindo o padrão 9. Uma nota realmente alta na redação depende de entender e realizar de forma adequada o padrão 9, já que ele sozinho vale 200 pontos. Por isso, invista um bom tempo estudando. Respeitar os direitos humanos não é uma opção, é uma obrigação para garantir os pontos necessários. Não dê bobeira neste ponto. Feche seu texto com força total e visualize ao corretor te dando 1000 na redação após ler sua conclusão. Exemplos de desrespeito aos direitos humanos, de acordo com o manual do candidato. Listamos 9 exemplos de trechos que levaram à atribuição de nota 0 às redações de participantes do Enem por atentar contra os direitos humanos. 1. Para combater a intolerância religiosa, deveria acabar com a liberdade de expressão. 2. Podemos combater a intolerância religiosa acabando com as religiões e implantando uma doutrina única. 3. O Estado deve paralisar as superexposições de crenças e proibir as manifestações religiosas ao público. 4. Que a cada agressão cometida, o agressor recebesse na mesma proporção tanto agressão física como mental. Olha só, gente. 5. O governo deveria punir e banir essas outras crenças
que não sejam referentes à Bíblia.